Muito bem, pessoal. Vamos aos vídeos aqui, cara, de história provendo a Ouro de 2020. Quem fala você aqui é o professor Santos Chambinho, do cursinho para vestibular Método de Cachoeirinha. Então, vamos lá? Vamos a mais uma questão. Considera ter a seguir. Digo, sem fazer maiores declarações, que se a razão oferece à sombra a luz, se as mulheres são realmente capazes de agir como criaturas racionais, meu Deus do céu, olha o texto do cara, né? Que não sejam tratadas como escravas, nem como animais que, submetidos ao homem, dependem da sua razão. Mas, ao contrário, cultivem sua mente, deem a elas o seu limite sublime e salutar dos princípios e deixe que alcance a dignidade consciente, sentindo elas próprias que dependem apenas de Deus. Então, nota que ele está fazendo um texto aqui defendendo as mulheres. Mulheres deveriam ser muito maltratadas nessa fase e está querendo que, né, aliviar para elas, vão tratar elas normais, né? Ensina-as, como aos homens, a se submeterem à sociedade, em vez de atribuírem a um sexo amoral para torná-las mais agradáveis. Então, está querendo que a mulher seja respeitada pela sua consciência, pelo seu pensamento, e não porque a mulher que é sexo frágil, né? Então, Wollstonecraft, Mary, né? Reivindicação dos direitos da mulher. Bom, o texto escrito pela filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, né, no século XVIII, ó, expressa ideais do século XVIII. Vamos lá. Absolutismo, iluminismo, socialismo, romantismo e darwinismo. Século XVIII é 1700. Sendo 1700, as datas, algumas coisas poderiam cair fora. Romantismo, darwinismo, né, socialismo, porque esses três foram no século XIX. Vamos jogar para frente, né? Mas vamos olhar o que cada um... Lembrando, o texto é um texto que defende as mulheres. Então ele defende uma razão em que as mulheres são pessoas como os homens. Olha só a ideia do cara, da mulher, né? A ideia da sociedade da época, e a mulher diz que não, mulher não é inferior ao homem. Ela tem que ser tratada igual ao homem, né? Então, absolutismo. Cara, absolutismo, então, foi um regime político, né, de reinado. Em seu grande expoente foi Luís XIV, que é esse cara bonitão aí da imagem, certo? O Rei Sol, ali entre 1600 e 1700. Então, teoricamente, em que o rei tinha o total poder sobre tudo e todos adoravam o rei. Não tem nada a ver em defender mulher, defender igualdades. Esquece. Do absolutismo, quanto mais ele tomar o poder, mais tiver o poder na mão dele, melhor ainda. Então, não deixa as pessoas se criarem. Então, tá fora. Iluminismo. Iluminismo é uma corrente filosófica do século XVIII, 1700 e poucos, né? Em que teve como grande expoente o John Locke, certo? E que defendia o quê? Basicamente, né? A liberdade, progresso, tolerância e fraternidade. Foi o iluminismo que incentivou a Revolução Americana, que incentivou a Revolução que nunca existiu no Brasil, que foi a Inconfidência Mineira. O iluminismo vai incentivar essas guerras por liberdades, igualdades, né? Uma guerra sempre é ruim, mas tentando fazer isso. Então o iluminismo poderia pensar muito bem que poderia ser aqui, né? Devido a esse processo todo de que ele defendia as liberdades e igualdades, que é o que está acontecendo aqui. Igualdade da mulher com os homens, né? Próximo, o socialismo, certo? Que está ali, esse cara aqui é o Karl Marx, né, se não me engano. Que não é uma vibe assim, mas no socialismo não é igual. Sim, mas o regime político criado no século XIX, não no século XVIII, né? E não tinha como base igualar mulheres e homens. A base era igualar todo mundo na mesma jogada, entendeu? Tá? Então, não é aquilo ali, porque lá estava no século XVIII e aqui esse cara aqui é século XIX, certo? 1800 e poucos, tá? Que vai se criar isso aqui, ali na Inglaterra, na Alemanha. Então, né, sem chance de socialismo aqui, estamos fora, tá? Romantismo. Romantismo também vai ser uma corrente literária criada ali no começo do século XIX, e aqui no Brasil vai se ver muito no século XIX, né? Tá? Quem vai ser o grande expoente ali é o Goethe, alemão, certo? E vai ser caracterizado por quê? Exageros sentimentalistas, emoções fortes, sempre triângulos amorosos. Cara, é literatura, não tem nada a ver com defender a mulher e igualdade entre as pessoas. Então, o romantismo tá fora, tá muito caro de ser iluminismo, né? Que defende a igualdade entre as pessoas. A razão. E o darwinismo também século XIX, né? Do Darwin, que as espécies vão evoluindo, é uma ideia de evolução do ser humano, de espécies. Não falou muito bem em pessoas, ele falou muito mais em animais, o pássaro com bico redondo, curto, longo, a tartaruga com ou sem a volta lá na ilha de Galápagos. Então, teoricamente,
Darwinismo não temos essa jogada porque ele não fala em igualdade entre pessoas, ele fala em evolução das espécies. Então aqui está fora também, e vamos ver em iluminismo, em que tentou trazer a luz, né, a razão do ser humano, certo, contra a fé da Igreja Católica, né, total obscuridade naquela época, tem que pensar assim. E uma das coisas que ele prega é a igualdade das pessoas, certo, pessoal? Então ficamos com a letra B aqui na provinha de 2020 de História. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtir, realmente curte aí. Se inscreve aqui no canal. Me segue também lá no TikTok para mais vídeos de Química, Física, História, Geografia, Biologia, Matemática que seja. Beijo, abraço e até a próxima. Tchau, tchau.